Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de equações e inequações exponenciais. Nesse momento, a gente vai tratar de equação. Então, normalmente uma equação exponencial tem esse aspecto aqui. B elevado a uma função, né, igual a B elevado a uma outra função. Se ela não tiver esse aspecto, você tem que deixá-la assim. Aí você pode desconsiderar as bases e trabalhar só com os expoentes, né? B elevado a f de x igual a b elevado a g de x é equivalente a f de x igual a g de x, porque as bases são iguais. Vamos fazer um exemplo. Resolva a equação abaixo, considerando como universo o conjunto real. Então a gente tem 2 elevado a x² menos 7x igual a 1 sobre 64. Esse 64 você vai escrever como sendo 2 à sexta, né? Faz a decomposição em fatores primos. Passa para o numerador, fica 2 elevado a menos 6, propriedade da potenciação. Desconsidera as bases, trabalha só com os expoentes. As bases são iguais. E aí você tem uma equação de segundo grau, que resolvendo por Bhaskara, por soma e produto, como vocês quiserem, encontra 1 e 6. Agora a gente vai falar um pouquinho de inequações exponenciais. Então tem uma função do tipo b elevado a x, né? Esse b tem que ser maior que 0 e não pode ser 1. Então vamos pensar num primeiro caso aqui, quando b for maior que 1, a gente sabe que o gráfico dessa função é uma curva assim estritamente crescente. Então vamos começar escolhendo uma abscissa x1. Esse x igual a x1 produz uma imagem b elevado a x1. Se eu escolher um x2 aqui, esse x2 produz uma imagem b elevado a x2. E aí a gente tem a seguinte informação. Se b elevado a x2 é maior que b elevado a x1, então x2 é maior que x1. O que eu estou querendo dizer aqui? No caso de b maior que 1, você pode desconsiderar as bases, trabalhar só com os expoentes, mantendo o sinal da desigualdade, né? Quando b for maior que 1. O gráfico mostrou isso para nós. B elevado a x2 maior que b elevado a x1 implica x2 maior que x1. Agora, gente, se nós considerarmos o b variando de 0 até 1, o gráfico da função exponencial vai ser decrescente. Então a gente pode partir dessa ideia. Se eu escolher um x1 aqui, ele produz um b elevado a x1, né? Se eu escolher um x2, ele produz um b elevado a x2. Dessa forma, olhando o desenho, b elevado a x2 é maior que b elevado a x1, né? b elevado a x2 maior que b elevado a x1. Aí quando a gente vai para o x, o x2 fica menor que o x1. Aqui uma inversão da desigualdade, porque a base está entre 0 e 1. Então a inequação funciona mais ou menos como uma equação, você só precisa olhar a base. Se a base for maior que 1, o sinal da desigualdade é mantido. Se a base estiver entre 0 e 1, o sinal da desigualdade é invertido. Observem esse esquema. Um resumo disso que a gente falou, né? Então, b elevado a f de x, uma desigualdade pode ser maior ou menor, igual a b elevado a g de x. Se o b for maior que 1, a gente desconsidera as bases e mantém o sinal da desigualdade. Agora, se o b estiver variando de 0 até 1, a gente mantém os expoentes, né? E inverte o sinal da desigualdade. Continuando então, pessoal, agora fazendo exercício, né? O primeiro exercício, um problema da Unifesp,
Pesquisa feita por biólogos de uma reserva florestal mostrou que a população de uma certa espécie de animal está diminuindo a cada ano. A partir do ano que se iniciou a pesquisa, o número de exemplares desses animais é dado aproximadamente pela função Ft igual a 750 vezes 2 elevado a menos 0,05t, com t em anos maior que zero. Determine com base na função em quantos anos a população desses animais estará reduzida à metade da população inicial. Vamos lá então. Essa é a nossa função. Ft igual a 750 vezes 2 elevado a menos 0,05t. Eu vou calcular a população inicial, embora esteja evidente aí, mas a população inicial é a população no tempo zero. Você coloca zero no lugar do t. Todo número elevado a zero é 1. 750 vezes 1, 750. Metade da população atual, né, é meio de 750. Não precisa colocar a resposta, deixa assim. Portanto, meio de 750 é 750 vezes 2 elevado a menos 0,05t. O que a gente fez agora, nós pegamos esse meio de 750 e colocamos aqui no lugar do f, né, para descobrir o t. Cortando 750, a gente tem uma equação exponencial. Vamos deixar os dois lados com a mesma base, né? 2 elevado a menos 1 é 2 elevado a menos 0,05t. Desconsidera o 2, trabalha só com os expoentes. Passa o 0,05 dividindo. Você chega então em 20 anos, que é a resposta do problema. Mais um problema agora, um problema de inequação. Sobre os números naturais pertencentes ao conjunto solução da inequação. 4 nonos de x menor ou igual a 32 sobre 243. É correto afirmar. Bom, então a gente vai decidir quais são os números naturais que pertencem ao conjunto solução dessa inequação. Trabalhando com a inequação, 4 nonos a gente pode escrever como sendo 2 terços ao quadrado elevado a x. 32 sobre 243, 2 terços ao cubo elevado a 5. Né? 2 terços elevado a 5, não 2 terços ao cubo, desculpe. Agora, esse 2 aqui vai multiplicar esse x pela propriedade da potência da potência. Né? Fica 2 terços elevado a 2x menor ou igual a 2 terços à quinta. É uma desigualdade, porém a base da potência está entre 0 e 1. Então a gente pode desconsiderar a base, mas precisamos inverter a desigualdade, né? Então x fica maior ou igual a 2,5. Então vamos desenhar uma reta aqui e descobrir que o menor número inteiro que aparece aqui, né, o menor número natural que aparece aqui é o 3. Ó. O menor número natural que aparece aqui é o 3. Portanto, a resposta é a D. O menor deles é o 3. Pessoal, então vamos agora para mais um exercício, né, desse nosso trabalho de hoje. A gente tem um exercício aqui da PUC-Rio, ele dá uma função 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8. E a primeira pergunta é essa aqui, calcule f de 0. A gente só precisa lembrar que todo número elevado a 0 é 1. Então a gente colocou 0 no lugar do x. 4 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 0 é 1, mais 8. Fazendo essa continha, você descobre que o f de 0 é 3. Letra A, muito simples, calcular f de 0, basta colocar 0 no lugar do x. Letra B, encontre todos os valores de x para os quais f de x igual a 168. Então vamos colocar 168 no lugar do f de x e vamos cair numa equação assim, ó. 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x menos 160
igual a zero. O que eu fiz? Eu passei o 168 subtraindo para o segundo membro. Aí ele encontrou o 8, ficou menos 160. Agora eu queria que vocês dessem uma olhada nesse 4 elevado a x. 4 elevado a x, eu escrevendo assim, ó, 2 ao quadrado elevado a x. Tanto faz escrever 2 ao quadrado elevado a x ou 2 elevado a x ao quadrado. Ó, tanto faz. Então a gente pode trocar esse x com 2. E a nossa equação fica prontinha para fazer uma substituição. Foi isso que eu fiz aqui. Eu chamei 2 elevado a x de k, caí numa equação de segundo grau. Resolvendo essa equação, a gente obtém k igual a 16 ou k igual a menos 10. Então o que eu faço? 2 elevado a x igual a 16. Resolvendo isso, 2 elevado a x igual a 2 à quarta, porque 16 é 2 à quarta. A gente tem que o x é 4. 2 elevado a x igual a menos 10. Isso não convém, né? 2 elevado a x nunca vai ser negativo. O conjunto imagem é sempre maior que zero. Portanto, o valor de x pedido é apenas o 4. 2 elevado a x igual a menos 10 a gente não considera. Letra C, do outro lado da tela, encontra todos os valores de x para os quais f de x é menor que zero. Então vamos admitir f de x menor que zero. Pessoal, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz na equação, né? Dar uma arrumada nela. No lugar do 4 elevado a x eu coloco 2 ao quadrado, né? Aí vai ficar assim, 2 elevado a x ao quadrado, menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 8 menor que zero. Faço aquela mesma troca da letra B. Aí eu caio numa inequação assim, k quadrado menos 6k mais 8 menor que zero. As raízes são 2 e 4, você pode resolver por Bhaskara, por soma e produto, como você quiser. Aí a gente resolve a equação graficamente. Ó. Você quer saber em qual intervalo essa função é menor que zero. Evidentemente é entre menos 2 e 4. Desculpa, entre 2 e 4. Então o seu valor de k é o número que está entre 2 e 4. Como o seu k era 2 elevado a x, a gente vai colocar 2 elevado a x entre 2 e 4. Dando uma arrumadinha nisso, o 4 como 2 ao quadrado. Como essas bases são maiores que 1, a gente só repete os expoentes mantendo a desigualdade. Então, esse era o exercício C, a parte C do exercício 3. É isso aí, gente. Um abraço para todo mundo, bons estudos. Contem comigo sempre.